A gente começa a edição de hoje com a notícia da prisão do criminoso, ou melhor, criminosa, que esfaqueou uma senhora à luz do dia numa avenida movimentada de Águas Claras, tudo em frente à neta da vítima, que era uma menina de 6 anos. E pasme, quem deu os golpes de faca foi uma jovem de 19 anos de idade que estava maluca sob efeito de drogas. Vanessa Vitória, boa noite. Olá, Felipe, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Eu confesso que eu fiz uma cara de espanto quando eu fiquei sabendo que se tratava aí de uma mulher de 19 anos, né? Todo mundo suspeitava, inclusive a polícia, que era um homem. Eu conversei com moradores, pessoas que trabalham aqui, todo mundo ficou assim, meu Deus, uma mulher? Mentira, não, verdade. A polícia, inclusive, começou a investigar, suspeitando que era um homem, mas decidiu abrir o leque aí das investigações. E aí chegou a uma mulher, sim, uma mulher de 19 anos, que inclusive trabalhava aqui em um comércio próximo ao local onde o crime aconteceu. Ela foi presa ontem, lá no Sol Nascente, perto da casa dela. As imagens das câmeras de segurança, né, que gravaram tudo aqui no prédio onde o crime aconteceu, nessas imagens a jovem ela aparece aí de boné, caminhando tranquilamente até resolver abordar a senhora de 67 anos que estava sentada com a neta. A criminosa chega a ficar de joelhos no chão para golpear melhor a vítima. Ela age com força e velocidade. No momento da ação, estaria drogada. Ela foi indiciada por latrocínio tentado. Se condenada, pode pegar até 20 anos de prisão. Agora, Felipe, graças a Deus, eu conversei com moradores aqui, essa senhora passa bem, não morreu, mas imagina o susto que ela e a netinha levaram. A netinha até conseguiu correr, né? Foi bem ali, ó, ali naquele meio fio, até conseguiu correr um pouquinho, vir ficar aqui mais ou menos onde eu estou, à distância, mas acompanhou tudo, viu tudo, assustada, a avó sendo esfaqueada. Com certeza traumatizada, VV. Muito obrigado pelas informações e aproveitando que você está no mesmo local do crime na região, muito cuidado, tá bom? Boa noite para você. A Justiça de Goiás negou mais um pedido de habeas corpus que foi feito para soltar ou tentar soltar o fazendeiro Elmi Caetano, aquele que deu abrigo e deu alimento ao serial killer Lázaro Barbosa. O curioso é que nem o advogado do fazendeiro Elmi conhece esse homem que entrou com pedido de habeas corpus para soltar o fazendeiro. Felipe Barcelos, boa noite para você. Oi, Felipe, boa noite para você, uma boa noite a todos. Olha, primeiro vamos explicar pelo lado do direito. Segundo a lei, qualquer pessoa pode procurar a justiça, seja ela advogado ou não, para pedir aí habeas corpus para uma pessoa que esteja presa. Inclusive, a própria pessoa que está presa pode escrever de próprio punho em um guardanapo, por exemplo, que está presa injustamente por tal e tal motivo, e o juiz terá que analisar esse pedido. Nesse caso, um homem chamado Fábio João da Silveira, que, de novo, o advogado do seu Caetano não conhece, entrou na justiça argumentando que a prisão do fazendeiro era ilegal. Mas esse homem não anexou nenhuma prova de nada, nem mesmo documentos pessoais, somente o RG. E o juiz decidiu que não, que o fazendeiro deve continuar como está, em prisão preventiva, para evitar que ele atrapalhe as investigações e destrua também as provas. O fazendeiro é suspeito não só de ter abrigado Lázaro aí por alguns dias, como de ter fornecido a ele R$ 4.400 em espécie, dinheiro que foi encontrado no bolso do casaco de Lázaro no dia de sua morte. Felipe. Felipe, dinheiro é o que não faltou na fuga do Lázaro, né? Tanto que na carta encontrada no bolso dele, o serial killer oferecia R$ 500 por munição. Diz que tinha trocado tiros com a polícia e que estava zerado. O que se passava na mente de um assassino tão frio? Uma carta que teria sido escrita a próprio punho por Lázaro Barbosa e encontrada após a sua morte, revela o que ele estava disposto a fazer. Nela, o serial killer faz um pedido de ajuda e diz que planejava confrontar as autoridades. Ainda não se sabe quem é Gil, a quem a carta de socorro era destinada. Mas ela começa com detalhes da ação que terminou com a chacina da família Vidal. Lázaro deixa entender que, durante o assalto, alguém da família teria reagido. O cara estava armado e, antes de eu conseguir enquadrar a vítima, ainda conseguiu avisar uma pessoa. Quando eu vi, foi só os tiros. A carta também revela que, mesmo cercado e sem ter para onde fugir, Lázaro estava disposto a matar ou morrer. Mano, não vou me entregar. Já tive 2 confrontos com eles e tô zerado de munição.
cara, por favor, me arruma munição. Enquanto centenas de policiais procuravam por Lázaro e acreditavam que ele sobrevivia na mata, a carta mostra que o criminoso acompanhava as buscas pela televisão. Em um trecho ele diz: olha, tem um monte de mentira, eu vejo na TV às vezes, mas isso só daria para falar se fosse pessoalmente. A polícia ainda investiga a origem dos R$ 4.400 que foram encontrados na jaqueta de Lázaro. Mas o texto comprova que Lázaro tinha dinheiro e que estava disposto a pagar pela ajuda que pedia. Vou te adiantar R$ 500 por esse corre. Por favor, não me deixa na mão. Se eu não arrumar, vou ter que ir atrás e pode morrer mais gente. O serial killer confessa que estava com medo de morrer. Eu só quero que eles não cheguem perto de mim, porque são muitos e estão só para matar. A carta do Lázaro e todas as recentes informações desse caso estão no sbtnews.com.br. E é para lá que nós vamos agora ao vivo com Vitória Mello para falar de mais um destaque do portal. O presidente Jair Bolsonaro já disse quem vai ser o próximo ministro do Supremo. Vicky, boa noite. A gente está com um probleminha técnico e a gente não está conseguindo ouvir a Vivi. Eu vou chamar um VT e a gente já volta com ela, tá bom? Uma força-tarefa da Polícia Civil e da Secretaria de Economia do Distrito Federal deu fim a um esquema de sonegação de impostos que, por enquanto, pode ter dado um prejuízo de 60 milhões de reais aos cofres públicos. Foram quase 2 anos de investigação até que a Polícia Civil e a Secretaria de Economia do DF acabassem com um esquema de fraudes fiscal envolvendo mais de 300 empresários do varejo e atacado. Um grupo bem articulado, estava o esquema criminoso constante em 3 grupos, divididos em 3 grupos. O esquema tinha um grupo gestor, que era composto por 2 escritórios de contabilidade, foi quem fez arquitetou toda essa engenharia criminosa, né? E bem como um grupo de arregimentadores e falsificadores que eram responsáveis por cooptar pessoas para compor os quadros societários das empresas fantasma que emitiam as notas fiscais e também falsificar documentos, né, para essas pessoas, como desses sócios. E o terceiro grupo, o grupo de beneficiárias, são as empresas que estavam se beneficiando desses créditos podres fornecidos pelas empresas fantasmas. O ICMS é o imposto que gera aos estados a maior arrecadação. Ele é usado para cobrar qualquer operação onde há circulação de mercadorias e serviços. Então, a cada processo de venda, paga-se o ICMS, do produtor para o atacadista e do atacadista para o varejo. E para cada etapa, é preciso emitir uma nota fiscal. Essas notas simulavam vendas para outras empresas do segmento varejista e do segmento atacadista. Então, essas notas fiscais frias, na verdade, serviam simplesmente para poder gerarem crédito para essas empresas que estavam comprando essas mercadorias ficticiamente, né? O grupo usava do sistema conhecido como compensação de imposto, que permite a uma empresa abater do valor que deve de ICMS o que já gastou antes em compras de bens ou serviços já tributados. Por exemplo, se o valor total de ICMS devido era de R$50 mil, mas a empresa, por meio das notas frias, tinha um crédito de R$10 mil, por causa da compensação, iria pagar ao final R$40 mil. Que um grupo pequeno, de mais ou menos 300 empresas, movimentou num período pequeno de tempo R$500 bilhão. Então, assim, é um volume bem expressivo, né? E deixou, né, de recolher aos cofres do Distrito Federal muito por baixo, R$60 milhões. A gente estima que vai ser muito mais que isso, né? Se a gente considerar que as investigações estão apenas no início. 8 pessoas foram detidas, 6 são contadores de escritórios em Taguatinga. Foram apreendidos carros de luxo, armas de fogo, equipamentos eletrônicos e pelo menos R$50 mil em dinheiro. As investigações continuam, os inquéritos ainda vão apurar, analisar tudo que foi feito hoje, no dia de hoje, nas buscas, né? E com certeza vão ser atribuídos para esses laranjas e também para esses testes de ferros, as pessoas que estão emprestando seu nome, as responsabilidades penais cabíveis. E teve também operação conjunta das polícias daqui do Distrito Federal e de Campinas, no interior de São Paulo, para prender um homem suspeito de fraude virtual. Olha só, ele usava o nome da Vara de Fazenda Pública daqui, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e por e-mail enviava a prefeituras de vários municípios brasileiros boletos com
todas as características dos oficiais, mas cobrando dívidas que nunca existiram. O valor médio desses boletos girava em torno de R$6 mil. Além disso, ele também enviava documentos que indicavam uma execução judicial da dívida se não houvesse o pagamento. Quer dizer, estava passando a perna em prefeitura. Na casa dele, a polícia apreendeu celulares, notebooks, cartões de contas bancárias e dinheiro. Ele entrou em contato com pelo menos 47 municípios. Posso te pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo? Na volta, quem o presidente Bolsonaro vai indicar para o Supremo? Nós voltamos já. Estamos de volta, 7h29 ao vivo. Vamos lá falar com a Vitória Mello no estúdio do sbtnews.com.br para saber finalmente quem o presidente Bolsonaro vai indicar para a vaga de ministro do Supremo. Vi que todo mundo quer saber hoje em dia de STF, né? Todo mundo tem uma opinião, é uma corte que chama a atenção do Brasil inteiro. Com você, boa noite. Sim, Felipe, boa noite a você, boa noite a todos. Agora você está me ouvindo, né? Todo mundo está me ouvindo aí em casa. Bom, a matéria, né, aqui do sbtnews.com.br é das nossas colegas Natália Fruê e Carla Lucena. E como você disse, tudo em que envolve, né, o STF chama muita atenção. São 11 ministros que compõem a mais alta corte do país, responsável por julgar ações do presidente da República, Senado, Câmara dos Deputados. Inclusive, essa foi a segunda indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. No ano passado, ele indicou o então desembargador Nunes Marques para a cadeira de Celso de Mello, que também se aposentou. Hoje, durante uma reunião no Palácio da Alvorada, Bolsonaro confirmou que o advogado-geral da União, André Mendonça, será o indicado para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello, que vai se aposentar já na próxima segunda-feira. Mendonça já vinha sendo mesmo o mais cotado. Inclusive, Bolsonaro já havia dito que queria um ministro do STF, nas palavras dele, terrivelmente evangélico. André Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana e já foi ministro da Justiça no atual governo. Mas antes de assumir o cargo, ele deve passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e também precisa ter o nome aprovado em plenário. Felipe. Obrigado, Vic. Falando de vacinação agora, pessoal, o Ministério da Saúde anunciou hoje a inclusão dos bancários e de funcionários dos Correios nos grupos prioritários de vacinação para a Covid-19. A Secretaria de Saúde daqui do DF diz que está só aguardando o comunicado oficial e, claro, o envio das doses para começar a imunização desses grupos. Lembrando a você que na semana passada, por orientação do Ministério Público, o GDF suspendeu a criação de novos grupos prioritários, mas fez uma ressalva, a não ser que fosse uma recomendação do Ministério. E foi isso que aconteceu. A economia começa a se reerguer para a maioria dos setores com a volta, digamos, praticamente completa, né, das atividades do dia a dia. Mas tem áreas que continuam sofrendo muitos impactos da pandemia. E para se reerguerem, empresas do ramo de cultura, eventos e beleza aqui do DF vão ter gratuidade do IPTU e do IPVA até 2024. Até março de 2020, a Cristina era proprietária de 4 salões de beleza em Brasília. Dava emprego para 40 pessoas. Hoje, ela tem apenas um salão. Ficamos quase 4 meses fechados, é impossível você se manter com aluguel, com funcionários durante 4 meses sem produzir. Dos 40 funcionários que a Cristina tinha, sobraram 15. Depois de mais de um ano de pandemia, o setor de beleza ainda tenta ganhar fôlego. Agora, uma lei distrital promete ajudar no enfrentamento da crise, com isenção de IPTU e IPVA por 2 anos. Uma luz que aparece para a gente aí para facilitar ainda mais a gente conseguir respirar e conseguir continuar com o comércio em funcionamento diante de tudo que a gente já passou. O ramo da beleza não é o único beneficiado pela isenção temporária de impostos. Ao todo, 16 setores, que também envolvem cultura e eventos, vão ficar livres de IPTU e IPVA de 2022 até 2024. Este empresário de uma companhia de teatro brasiliense conta que o grupo está há 16 meses sem trabalho. Dos 47 funcionários que a empresa tinha antes da pandemia, 43 foram demitidos. Para ele, a lei chegou em boa hora. E claro que essa isenção do IPTU que a gente vai receber agora, isso vem muito para nos ajudar, porque ameniza um pouco, já que a gente está vivendo de pedindo aos outros de favor, é menos uma coisa que a gente vai precisar pedir.
Para obter a isenção do IPTU ou IPVA, os beneficiados devem comprovar que o imóvel ou carro são utilizados para o exercício da atividade profissional. De acordo com a lei, os contemplados devem encaminhar um requerimento à Secretaria de Economia por meio do atendimento virtual no portal de serviços da Receita do DF, pelo endereço receita.fazenda.df.gov.br. A medida não autoriza a restituição ou compensação de valores já recolhidos. A lei também prevê anistia de multas e juros aplicados no período de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2021. O presidente do Conselho de Economia do Distrito Federal avalia que, ao deixar de arrecadar recursos agora, o GDF busca garantir mais benefícios para o comércio de Brasília no futuro. Porque essas empresas, de alguma forma, falindo, não ia contribuir com nada, né? Então a empresa continua funcionando, vai continuar gerando empregos e pagando os impostos no futuro, principalmente. A lista completa com todas as categorias beneficiadas pela lei você pode conferir no Instagram, @SBTBrasília. O Brasil está na final da Copa América, você já sabe. Depois do break a gente fala quem será o rival. Vamos descobrir, vamos falar sobre o assunto, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com futebol no SBT, a nova tradição do brasileiro. Vem cá, Argentina ou Colômbia, quem vai enfrentar o Brasil na final da Copa América? As informações com Fernanda Arantes. Hoje no SBT você confere o jogo entre Argentina e Colômbia, válido pela semifinal da Copa América às 9h45 da noite, que terá em campo um dos grandes protagonistas dessa edição, o Messi, que vem colecionando bons números. Dos 10 gols da Argentina até agora, o atacante foi o autor de 4. É o artilheiro da competição, um dos jogadores mais caçados em campo. E a Colômbia deixou bem claro que não pretende marcar só o Messi, que a Argentina tem um grande time que vai ser uma partida bem complicada. O Messi, que está na sua 6ª participação em Copa América e já levou o time a 3 finais, 2007, 2015 e 2016. Tudo que vai acontecer nesse jogo decisivo você acompanha com a gente. Copa América no SBT, a nova tradição do brasileiro. Fernanda, ficou bonito ali o Mané Garrincha, né? Então você em casa, 15:10, liga no SBT que tem o pré-jogo, já vai aquecendo e 10 horas, bola em jogo, Copa América é no SBT. Muito obrigado pela sua companhia e pela audiência. Você fica agora com o SBT Brasil e amanhã a gente volta a se ver 15 para meio-dia no SBT Brasil. Tchau!